eu quero ler aqui uma obra magna do Hélio Schwartzman, vocês não me deixam comentar. O Hélio Schwartzman tem uma característica. Tudo que o Hélio Schwartzman escreve é errado. Tudo. Ele sempre escreve errado. Então, a priori, já sabe que saiu dele, já vem besteira. Mas dessa vez ele caprichou. Porque ele comentando esse caso da menina Isabela, né, esse crime horroroso, né, ele diz aqui que, ora, afinal de contas, por que vocês estão tão espantados assim? O amor às crianças, né, é uma coisa recente na história humana, foi uma invenção cultural, né? Ele até cita aqui o historiador francês Philippe Ariès, mostra as mudanças culturais que estão por trás do amor que hoje sentimos pelos nossos filhos. Né? A ideia de que os filhos devem ser amados é, antes de mais nada, uma criação recente. Durante a Idade Média, era menos do que uma abstração. Em sua configuração moderna, o conceito só surge na Europa nos séculos XVI e XVII e entre os mais ricos. E ele se dissemina pelos outros estratos apenas em finais do século XIX e início do XX, quando as taxas de fecundidade e mortalidade infantil baixam significativamente. A infância no antigo regime era vista de um modo muito diverso de hoje. Uma criança não passava de um projeto de adulto. Para Ariès, a função da família no antigo regime era basicamente de perpetuar o patrimônio e os costumes. Então, o amor ao filho só vai se desenvolver plenamente com o advento da família burguesa. Mas olhem quanta maravilha. A primeira coisa é a seguinte, ele reconhece o seguinte, a circuitaria cerebral responsável por esse, digamos, amor às crianças é comum a vários mamíferos. Não é isso? Eu sei, eu vejo que a minha cachorra, por exemplo, se some, os filhinhos dela ficam desesperados, fica o dia inteiro cuidando dos bichinhos, dando banho neles, etc. Né? Então, ora, o camarada diz que ele é um evolucionista darwiniano. Agora, se é evolucionista darwiniano, você vai me explicar como é que é uma coisa que os bichos já sabiam, como é que a humanidade desaprendeu e teve que reaprender depois do final do século XIX. Quer dizer, como é que a evolução animal vai explicar uma evolução desse tamanho, onde os caras vão abaixo do nível dos cães e dos orangotangos, em primeiro lugar. Segunda coisa, né? Você vê que maravilha, no antigo regime a criança era apenas, vamos dizer, para preservar o patrimônio, né? E o amor aos filhos só vai se desenvolver com o advento da família burguesa. Mas, caraca, não foi o capitalismo que, segundo vocês, transformou tudo em valores monetários? Era o antigo regime que fazia isso? Né? E o capitalismo, então, chega e, de repente, né, ele humaniza tudo, as pessoas deixam de ser valores de mercado e passam a ser, né, valores humanos que devem ser preservados. Né? O nego está aqui invertendo tudo, fazendo uma confusão dos diabos. Né? E, além disso, a ideia de que os filhos devem ser amados é, antes de mais nada, a criação recente. Durante a Idade Média era menos do que uma abstração. Eu digo, mas espera aí. E todas essas madonas com o bebê no colo que eles pintavam? Né? E aquilo que conta lá um historiador 1000 vezes melhor que o Philippe Ariès, que é o Jan Huizinga, ele diz que o nascimento de uma criança era motivo para uma celebração que podia durar vários dias, era uma coisa extraordinária. E por que você vai celebrar tanto, né, o nascimento de um sujeito que não tem importância nenhuma, que é só apenas um cálculo patrimonial? Que estupidez é essa, porra? Quer dizer, o sujeito ele quer se colocar, assim, do ponto de vista científico, ele se colocar infinitamente acima dos sentimentos humanos e falar com aquela total objetividade científica. Isso é coisa de moleque de 14 anos. Porque eu, quando tinha 14 anos, se lesse esse negócio aqui, eu ia concordar, porque eu também queria estar, né, acima, né, da mediocridade humana e encarar tudo como se eu fosse, né? Ele está lá no céu das ideias puras, observando a evolução animal, aqueles pobres bichinhos, né, evoluindo darwinianamente, e ele lá, né, analisando com frieza científica os sentimentos humanos, até o ponto de dizer que o bonito no darwinismo é justamente que não faz muita diferença se os comportamentos adotados pelos indivíduos são genuínos ou afetados. Né? O resultado tende a ser mais ou menos o mesmo. A intencionalidade e o livre-arbítrio talvez sejam conceitos biologicamente menos reais do que o direito e a teologia gostariam. Eu digo, ora, qual é o conceito biológico de intencionalidade? A biologia estuda intencionalidade, a biologia estuda o livre-arbítrio. Aonde que você viu isto? Para a biologia, isso aí está... Né? Aonde que você... Qual é o conceito biológico disso aí? Não tem nenhum conceito biológico. Está fora completamente do domínio da biologia. Se você for esperar que a biologia confirme que você tem livre-arbítrio, porra, o que é isso? Pode esperar sentado. Né?
Quer dizer, uma ciência não pode se pronunciar sobre objetos que, na própria definição da ciência, já estão excluídos do seu campo de investigação. Né? Então, como não existe conceito biológico do livre-arbítrio, a biologia não pode estudar isso, não tem nada para dizer. Então, quer dizer, o sujeito vai dizer, olha, livre-arbítrio não existe porque eu procurei em todos os livros de biologia e não encontrei. É o raciocínio do Hélio Schwartzman. Mas, como pode ser tão burro assim? Aí não é uma questão de opinião. O senhor tem direito a ter opinião, claro. Mas não tanto assim. Se tudo diz que é darwinista, então você vai ter que me explicar como é que houve essa evolução. Como é que depois que os animais aprenderam, né, o amor às crianças, e o ser humano miraculosamente desaprendeu e depois, mais miraculosamente ainda, reconquistou culturalmente. Claro que tem por trás de toda essa argumentação idiota o famoso erro que o Edmund Husserl chamava o psicologismo. O psicologismo é você confundir a presença mental de uma informação com a realidade dessa informação. Quer dizer, não é porque um certo dado é uma descoberta cultural que ele é só um elemento cultural. Porque culturalmente, algum dia, algum troglodita teve que descobrir que 2 mais 2 dá 4. Isso não quer dizer que foi só a partir desse dia que passou a dar 4. Né? Culturalmente, um dia, um sujeito chamado Pitágoras somou lá os quadrados dos catetos e viu que era igual ao quadrado da hipotenusa. Isso não quer dizer que antes não fosse, meu filho. Quer dizer, mesmo que uma certa possibilidade humana tenha sido culturalmente descoberta a partir do dia X, não quer dizer que ela só existisse a partir daquele dia. Quer dizer, você está confundindo, né, a estrutura humana com a sua descoberta pela cultura. Quer dizer, é uma coisa tão elementar. Agora, esse conselho editorial da Folha é assim, é uma reunião, é assim, uma assembleia de jumentos, que é uma coisa... Né? Outro argumento aqui do Hélio Schwartzman, né? Que ele está falando, não podemos erigir absolutos nem para a lei, nem para o pensamento. E ele mesmo acaba dizendo, eu não sou relativista absoluto. Fala, não. Se não podemos erigir absolutos nem para a lei, nem para o pensamento, então todos os absolutos estão excluídos. E isso é exatamente o que é o relativismo absoluto, ao qual você diz que não adere. Não podemos erigir absolutos, nem para a lei, nem para o pensamento, sem escancarar as portas para os piores fanatismos. Se o direito à vida, desde a concepção, é sempre e em todo caso inegociável, torna-se lícito e até virtuoso assassinar médicos que praticam o aborto. Ora, que eu saiba, quem diz que a vida é sagrada desde a concepção é a igreja. Agora, me procura algum mandamento da igreja que diga que é lícito pecar contra o pecador. A igreja jamais disse isso. De onde que você tira a relação lógica, tá certo, entre a sacralidade da vida e o crime, tá certo, cometido supostamente em defesa dela? Quer dizer, você está vendo uma coisa como consequência lógica da outra. Quer dizer, a ilicitude do aborto corresponde para a sua cabecinha à licitude do homicídio. Ora, porra, isso aqui, o meu cachorro sabe que não é assim. Ele tem alguma noção de lógica. Né? Agora, esses camaradas da Folha são tudo iluministas. Né? Existe um estudo maravilhoso do gente chamado Paul Elie, que chama A Idade de Minerva, que é sobre iluminismo. Então, o subtítulo é A Razão Antirracional. Né? Então, a suposta razão iluminista era apenas um estereótipo inflado pra caramba que destrói a possibilidade da razão mesma. Tem um artigo que eu vou publicar esta semana, vou explicar isso direitinho. E a Folha é o templo do iluminismo brasileiro.